Afinal, o novo Esquadrão Suicida do James Gunn é bom? É um reboot ou não é? Tem alguma menção ao pistoleiro do Will Smith? Tem muito sangue, muita gente morre? Eu vou te responder agora algumas dúvidas sobre Esquadrão Suicida sem spoiler, então vem para esse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Popcia, seja muito bem-vindo. Fala galera, cá estamos nós para finalmente começar a falar sobre o Esquadrão Suicida, o novo filme da DC junto ao Warner, que tem o James Gunn, um grande diretor, de Guardiões da Galáxia, por exemplo, aí nos ramos aí dos super-heróis, dentro da Marvel. E esse vídeo aqui, ele não tem spoiler, beleza? Amanhã, sábado, vai sair um vídeo com spoiler, tá? E depois a gente vai falar também num outro vídeo sobre o futuro da DC após esse filme. Se é que há algum futuro, mas tem sim, tem sim. Primeiramente então, quem que volta do primeiro filme do Esquadrão Suicida de 2016 para esse filme aqui? A gente tem 4 pessoas que voltam, tá? A Arlequina, óbvio, todo mundo sabia. A Amanda Waller, que é a mulher ali do governo que contrata, que chama esses supervilões para essa missão suicida. A gente tem o Capitão Boomerang e a gente tem o Rick Flag, tá? São os 4 caras que voltam, 3 na ação, 1 nos bastidores, perfeito? O resto é todo mundo novo. Tem muito personagem nesse filme, beleza? Cada um dos membros foi escolhido por ter habilidades únicas e específicas individualmente. Mas então, João, é ou não é um reboot? Como que você pode me responder isso? Cara, o pior de tudo é que não tem resposta. Por quê? A Warner, a DC, ninguém que trabalha nesse filme, ninguém, eu disse ninguém, vai chegar pra você e falar, é uma continuação. Não é uma continuação. Ninguém vai falar isso pra você. Por quê? Por mais que o filme de 2016 seja de uma forma geral muito criticado, apesar de ter ganhado o Oscar como o melhor figurino naquele ano, muita gente não gostou. Então a ideia da Warner era fazer um reboot. Finge que aquilo lá não aconteceu e vamos fazer de novo. Porém, eles não chegam no filme negando coisas que aconteceram naquele filme. E ao mesmo tempo, eles não citam as coisas que aconteceram naquele filme. Ou seja, como nada daquele filme é citado, quem não gostou pode fingir que realmente não existiu e vai assistir o filme. Porém, se você gostou daquele filme, como nada é negado, também não dá pra dizer que nada daquilo aconteceu. Porque, de alguma forma, dá pra perceber que a Arlequina, o Capitão Boomerang e o Rick Flag, eles se conhecem. Então meio que a chave tá aí. Eles podem ter se conhecido nos eventos daquele filme, ou eles podem ter se conhecido em eventos que nunca foram mostrados no cinema. Então, como isso não fica claro, ele funciona tanto como um reboot, como uma continuação. Beleza, João, você falou de todo mundo que volta e quem não volta. Bom, não volta praticamente quem morreu no filme anterior e um personagem em específico que é querido pelo fato de ser interpretado pelo Will Smith, que é o pistoleiro. A ideia inicial era sim ter o Will Smith de volta nesse filme. Só que como a Warner nunca tinha se pronunciado oficialmente por que ele não estava no filme, começam os boatos, Primeiro falaram que o Will Smith não queria voltar, que o filme fracassou, ele foi muito criticado pelo personagem dele. Depois falaram que a Warner não queria pagar o cachê alto dele de novo. E também falaram que o elenco que trabalhou com ele naquele filme não queria ele de volta porque ele era muito estrela. Tudo isso é mentira. O filme, inicialmente, o James Gunn queria ter ele no filme. Porém, a história oficial agora é de que problemas na agenda não possibilitaram isso. E aqui entra uma coisa muito legal. A Warner, ela poderia ter ferrado a Marvel e não ferrou. Por quê? O filme estava agendado para ser gravado num certo momento. O Will Smith não podia, ele estava gravando outra coisa nesse momento. E aí eles poderiam adiar o filme para ter o Will Smith, mas o James Gunn, ele já estava voltando a ficar de bem com a Marvel e voltar a fazer Guardiões da Galáxia Volume 3. Então, se a Warner adiasse as gravações desse filme, ela iria prejudicar a Marvel, e ela também não quis fazer isso. Então ela poderia ter o Will Smith no filme e
e prejudicar a Marvel. Olha que coisa legal, tentadora, né? Mas não. Dá pra gente fazer um filme sem o Will Smith e a gente não precisa prejudicar a concorrência. Porque, gente, concorrência bem é ótima. Essa guerra Marvel e DC, ela existe assim, de uma maneira muito superficial. E existe muito mais entre os fãs do que entre as empresas. Então eu acho até interessante falar isso daqui aqui. Eis então, né, que eles decidiram chamar então o ator Idris Elba, né, o Idris Elba, como eu vou falar aqui, que fica mais fácil da gente falar, para fazer um personagem parecido com o do Will Smith. A ideia inicial era até trazer o Idris Elba para o papel do pistoleiro. Mas aí eles olharam, pensaram melhor, porque rebootar um personagem ia fechar de vez a história de que era um reboot. E aí eles colocaram o Idris Elba como o Sanguinário, que também é um personagem que tem uma mira muito boa, que atira muito bem, certo? E fica claro até certo ponto que o filme, que o papel do Idris Elba, mudando só praticamente o nome do personagem, ele era para ser do Will Smith. Porque apesar do cara ser um vilão, ele tem toda aquela questão familiar. E quando você fala em questões familiares, você pensa no Will Smith, né? Quantos papéis ele já não fez relacionados à família, não é mesmo? Então você pega no filme, assistindo o filme, que o papel era feito para o Will Smith. Fizeram adaptações para mudar o personagem e o ator. Mas em nenhum momento você sente falta do Will Smith, porque o Idris Elba, enfim, foi perfeito como o Sanguinário. E aliás, né, eu aqui falando que o Idris Elba foi perfeito, parece que eu tô falando que o resto do filme foi uma porcaria. De jeito nenhum. O filme inteiro é muito bom. Todo o elenco principal, ok? Eu vou falar principal aqui porque tem muita gente no elenco. E como já era de se esperar, muitos morrem ao longo do filme. Então vamos dizer assim, o elenco principal, que aqui eu não vou dizer qual é exatamente, mas que tem sim o Idris Elba nesse grupo, ele é o personagem principal do filme, vai? Falando aqui bem abertamente, ele e uma outra personagem. A Arlequina, talvez, mas não é bem dela que eu tô falando não, mas enfim. E vale destacar também aqui, né, pro meu bem, que há meses atrás, só analisando os trailers desse filme, eu já tinha previsto quais personagens iam morrer. Eu sou muito bom, então se você quer ter um cara top para te trazer informação com todo pé no chão que eu tenho, mas pô, eu adivinhei nos trailers quem que ia morrer, acho que com uma exceção ou outra. Então, vem se inscrever nesse canal, é sempre positivo você estar por aqui, que aqui você não perde nenhuma informação. A gente está cobrindo esse filme inteiro, está cobrindo as especulações sobre o filme do Flash, por exemplo, né, que tem muita coisa top vindo por aí. Estamos cobrindo Marvel, Disney, que são os carros-chefes aqui do canal junto com a DC. Então vem, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhuma informação top sobre todos esses filmes da cultura pop. Eu citei aqui, né, que o Sanguinário e o Pistoleiro são muito parecidos, né, naquilo que eles fazem. Mas essa comparação foi feita, mas não com o Pistoleiro, mas sim com o Pacificador. O Pacificador, o personagem interpretado muito bem também pelo John Cena, né, o ex-lutador aí, ele e o Sanguinário, eles têm uma disputa ao longo do filme para ver quem que é o mais perfeito naquilo que eles fazem. E preste atenção no diálogo que eles têm sobre essa questão em destaque, porque isso vai ser importante no final do filme. Então preste atenção na disputa entre eles, nas briguinhas entre eles, porque é muito top para ver quem que é o fodão do rolê. What? We're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. That's patronizing. I'm so sorry. Harley Quinn. Bloodsport. Tá, João, e a história do filme? Como é que funciona isso daí? Bom, a história do filme é muito semelhante com a do primeiro filme. Sim, a Amanda Waller trabalha para o governo e ela chama os supervilões para fazer uma missão secreta que os super-heróis não podem fazer.
E para fazer com que esses vilões aceitem participar, ela promete diminuir a pena desses caras se eles fizessem tudo certinho. Ao mesmo tempo, eles aplicam uma bomba na cabeça de cada um, onde se eles saíssem do script, ela apertava um botão, explodia a cabeça dos caras, eles morriam e acabava a história para eles, certo? Então é a mesma situação do primeiro filme. Só que eles não ficam meia hora do filme para explicar isso. Em 2-3 minutos, isso está explicado, utilizando o personagem sábio. Então o filme começa com o sábio, mostra o que acontece com ele, e com isso está tudo muito bem explicado com relação a essas condições do governo. E aí depois disso, depois de 2-3 minutos, a gente já parte para ação, e daí pra frente é só ação o filme inteiro. Os momentos em que a gente tem conversas, são conversas como essa que eu citei, do Sanguinário com o Pacificador, que vão ser importantes lá na frente e que vão fazer todo sentido para a construção emocional do filme e dos personagens, de forma que você consiga se aproximar deles, tenha carinho por eles e passe a torcer para que eles não morram. Esses caras são vilões. Então assim, se eles morrerem, não morrerem, o que acontecer com eles, tanto faz. Mas com aqueles que você consegue ter um apego emocional, eles vão sobrevivendo, Isso não significa que todos que você tenha apego emocional, eles vão sobreviver. Eu diria que uns 2-3 acabam morrendo também. Mas a maioria deles, de quem você se apega emocionalmente graças às conversas do filme, eles permanecem vivos. Disso eu te garanto. E para finalizar aqui o nosso vídeo, sem spoilers, para quem que é esse filme? Gente, ele é um filme que, sim, como previsto, ele não tem filtro. Então eles não vão pensar duas vezes em colocar palavrão, piadas de duplo sentido, em colocar sangue jorrando, o tubarão rei destroçando uma pessoa em 2 partes. E eu acho que é aí que entra a qualidade dos efeitos especiais. Você colocar uma estrela do mar gigante, que não é uma estrela do mar, né? É um monstro espacial gigantesco que veio para a Terra, que é o Starro, gigante, destruindo uma cidade, não é um negócio fácil. Você pegar um tubarão, que é para ser caricato, e é divertidíssimo o tubarão rei, do Sylvester Stallone, rasgando uma pessoa ao meio, comendo essa pessoa, e fazer isso parecer real, fazer parecer que realmente aquela pessoa está sendo destroçada ao meio, que aquela pessoa está levando um tiro e está saindo os órgãos dela. É um filme forte, por isso que aqui no Brasil ele foi colocado para 16 anos. Não é um filme para a avó e com o neto, e o filme está preocupado em fazer a avó gostar do filme. Não, o neto vai amar o filme, provavelmente, mas a avó vai achar aquilo um absurdo. Forte. Então assim, não é um filme para todo mundo. A ideia dele não é para ser para todo mundo. Ele não é um filme que se preocupa em ficar dando lição de moral. Como eu disse, as conversas que eles têm e que você acaba tendo apego emocional, elas são importantes para o filme e para a história. Você acaba tirando alguma coisa dessas conversas para você. Eu acho que o recado mais importante para os dias atuais foi dado pela Arlequina e tem a ver com Coringa, apesar do nome dele não ser mencionado no filme, tá? E aí entra naquela, pode ser o Coringa do Jared Leto, pode não ser, beleza? Tanto faz. Igual em Aves de Rapina, tem um Coringa na história, pode ser o Jared Leto ou não, beleza? Então tudo isso daí faz o filme ser perfeito. Por exemplo, a Warner fez o último filme dela da DC, que foi Mulher Maravilha 1984, não tô falando do Snyder Cut não, tá? Tô falando do Mulher Maravilha 1984. Ele foi muito criticado por algumas pessoas pela ação final, a luta final, ser uma conversa da Mulher Maravilha com o vilão. Muita gente não gostou disso, eu achei muito bom. Porém, quando você não se preocupa em fazer isso, como nesse filme, também fica muito bom. Então assim, sinceramente, é a forma como é construído. E esse filme foi muito bem construído, vale muito a pena. É sim um dos melhores filmes da DC. Eu ainda não consigo fazer o meu ranking, mas quem sabe eu trago o meu ranking aqui pra vocês, beleza? E aqui tem uma dica
top de próximo vídeo para você assistir, falando sobre as novidades do filme do Flash. E quando tiver saído o vídeo com spoilers desse filme aqui, eu vou deixar ele aqui do lado para vocês também como recomendação, beleza? Um grande abraço a todos e tchau!